Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores do programa Opiniões Fortes, mais uma vez, sejam bem-vindos. Como sempre, nós estamos aqui todas as quartas-feiras para partilharmos e refletirmos sobre os acontecimentos que ditaram a semana finda e que também estaremos perspectivando as próximas semanas. Relativamente a esta última semana, destacamos aqui as eleições diretas no PAICV. Como já era o nosso conhecimento, tratou-se de uma eleição com apenas uma única candidata. Tudo indica que realmente os militantes que foram às urnas sufragaram a candidata única, a doutora Janira Almada, que veio assim legitimado o seu poder, apesar dos resultados eleitorais não terem sido favoráveis nas últimas eleições. Pelos vistos, os militantes continuam a acreditar que é com Janira Almada que o PAICV deverá se reerguer, deverá preparar-se para os próximos embates. Seria interessante se houvesse candidaturas múltiplas, tendo em conta as vozes críticas que surgiram, sobretudo pós derrota ao nível das eleições autárquicas, mas infelizmente não tivemos alternativa. Portanto, isso quer dizer que os militantes estão efetivamente com a doutora Janira Almada e vamos ver quais são as mudanças que o Congresso de finais de outubro nos trará. Por outro lado, na próxima semana nós vamos ter a convenção do Movimento para a Democracia. No fim desta semana, melhor dizendo. As eleições diretas aconteceram no MPD um pouco mais cedo, aconteceu no PCV agora neste último fim de semana. As eleições diretas apenas nos indicam quem será o líder. As verdadeiras transformações acontecem mesmo nos congressos e nas convenções. Nos congressos do PAICV e nas convenções do MPD. Cada partido tem a sua terminologia, mas na prática é exatamente a mesma coisa. A convenção do MPD será interessante em muitos sentidos e destaco aqui um aspecto que é muito importante. O Dr. Ulisses Correia Silva sempre defendeu uma rigorosa separação entre a máquina partidária e a máquina administrativa do Estado. Na oposição, ele sempre defendeu isso. Portanto, ele considera que quem é dirigente do partido não deve ser dirigente na administração pública. Cargos, por exemplo, como delegados dos Ministérios da Educação, da Saúde, da Agricultura, diretores gerais, essas funções devem ser ocupadas por indivíduos que não ocupam cargos diretivos nos partidos. É uma opção. Vamos ver se na próxima convenção efetivamente Ulisses Correia Silva vai expurgar, vai tirar das listas para o Conselho Nacional e para a Direção Nacional do Partido os indivíduos que efetivamente estiverem a exercer cargos desta natureza. Se o fizer, ele estará sendo coerente com aquilo que ele sempre defendeu. Se não fizer, não estará sendo, naturalmente. Se me perguntarem a minha opinião, na minha opinião, eu não concordo de todo com esta opção. Eu considero que um indivíduo, para exercer cargos de direção na administração pública, não deve ver os seus direitos constitucionais serem postos em causa. Eu posso ser delegado e dirigente nacional e ser dirigente administrativo e ser ao mesmo tempo dirigente de um partido. Da mesma forma que eu posso ser dirigente religioso e ser dirigente de um partido. Posso ser dirigente associativo e dirigente de um partido. Contudo, cabe a mim ser suficientemente coerente, suficientemente maduro para saber separar as águas, ou seja, não misturar estas várias funções. Um indivíduo suficientemente maduro, uma sociedade suficientemente madura,
podem ajudar que essas coisas aconteçam sem haver conflitos. Ainda para concluir essa questão, eu diria que é uma questão de cidadania, não é? Um cidadão tem direito e tem liberdade de escolha. E esta liberdade de escolha não pode ser condicionada. Parece-me que o país, a democracia, está num processo de consolidação. A sociedade civil sabe com certeza, diferenciar e penalizar nas suas opções os indivíduos, os partidos que não respeitam procedimentos básicos. Mas isto serve também de elo à próxima questão que eu queria trazer aqui para a discussão, que é, de certa forma, o pronunciamento público do Sr. Embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, em Washington, relativamente ao último acordo assinado entre o governo de Cabo Verde e os Estados Unidos relativamente à questão das deportações. Ora, se a questão dos indivíduos que foram dirigentes dos partidos não podem ser ao mesmo tempo dirigentes administrativos, este acontecimento relativamente à assinatura de um acordo entre o governo de Cabo Verde e o governo dos Estados Unidos, a forma como foi pronunciada e anunciada pelo embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, deixa-nos uma questão óbvia em cima da mesa, que é o seguinte: realmente é um risco, é um grande risco a nomeação de embaixadores políticos, porque a forma como essa questão foi trazida para a praça pública pelo senhor embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos dá a entender que houve desleixo e houve negligência por parte do governo anterior e que Cabo Verde estava num processo de incumprimento. Ora, para quem acompanhou o pronunciamento do então ministro dos Negócios Estrangeiros do último governo do PICV, ele veio esclarecer que este processo estava num ritmo de andamento normal e que, portanto, a assinatura desse acordo se tratou de um processo normal que vinha sendo negociado e que os vários governos foram dando as suas contribuições e que, portanto, nada de normal estava acontecendo. Portanto, há aqui claramente um aspecto a notar nessa questão, que é os efeitos colaterais das escolhas dos embaixadores. Eu tenho, por mim, a minha convicção que se tivéssemos perante um embaixador de carreira, essa questão teria sido tratada com muito mais cautela, não teria sido uma questão tratada na praça pública, nos meios de comunicação social, mas sim naquilo que é a relação normal entre os Estados, entre os governos, sem grandes alaridos e sem a busca de protagonismos estéreis, como foi este caso. Bom, concluímos assim mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Contem connosco todas as quartas-feiras aqui na TIVER para debatermos as grandes questões da nação. Uma boa semana a todos. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER.